Há perguntas que não se respondem com palavras, mas com silêncio. E talvez essa seja uma delas, porque perguntar se Jesus era o Self encarnado não é apenas uma curiosidade teológica ou psicológica. É uma tentativa de nomear o indizível, de tocar com a mente algo que só a alma pode reconhecer. Carl Jung nunca disse isso com todas as letras, mas nas entrelinhas de sua obra paira uma intuição de que o Cristo descrito nos Evangelhos não é só uma figura histórica, mas uma manifestação do arquétipo mais profundo da psique humana, o Self, o centro unificador de tudo o que somos, e isso muda tudo. Porque quando Jung fala do Self, ele não está se referindo ao eu, ao ego, ao que pensamos ser. Ele fala de uma totalidade invisível, maior do que a razão, maior do que o consciente, maior até do que a própria ideia de personalidade. O Self é a imagem de Deus impressa em cada ser humano, mas esquecida, fragmentada, adormecida. E o que acontece quando essa imagem se torna carne? Quando o símbolo transcendente se manifesta, não como metáfora, mas como vida pulsante, é aí que nasce o mistério. Porque para Jung, o Cristo não é apenas o salvador do dogma cristão. Ele é o símbolo máximo da integração, o reflexo vivo da união entre os opostos, divino e humano, luz e sombra, carne e espírito. E se essa união aconteceu de fato, em um homem real, então estamos diante de algo que vai além de qualquer religião, um arquétipo vivo. Jesus, nesse olhar, não seria apenas um enviado de Deus, mas a encarnação do centro do psiquismo humano. A manifestação em um corpo de algo que habita todos nós. E talvez por isso ele incomodou tanto, porque ao olhar para ele, as pessoas viam não apenas um homem, mas uma possibilidade, o espelho daquilo que elas mesmas poderiam ser, se tivessem coragem de atravessar suas feridas até encontrar o centro sagrado que pulsa lá no fundo. Mas isso assusta, porque reconhecer o Self é, antes de tudo, reconhecer a própria sombra. E nem todo mundo quer esse encontro. É por isso que o Cristo simbólico desperta tanto amor e tanto ódio. Ele revela a grande contradição da alma humana, o anseio por luz e o medo de brilhar. Carl Jung enxergava isso com clareza quase profética, e nas próximas partes vamos aprofundar esse mistério, passo a passo, como quem caminha por dentro de um templo invisível. Mas antes de seguir, respire. Você está prestes a contemplar a face mais oculta do símbolo. E talvez reconhecer um reflexo esquecido de si mesmo. O Self, na psicologia de Carl Jung, é o centro e a totalidade da psique. Ele não é apenas um ponto fixo, é um processo, uma tensão viva entre tudo o que somos e tudo o que ainda podemos nos tornar. O Self inclui tanto a consciência quanto o inconsciente. Ele transcende o ego, mas não o nega. É como o sol por trás das nuvens, sempre presente, mesmo quando não o vemos. E quando conseguimos integrar as partes rejeitadas, esquecidas ou ocultas de nós mesmos, é o Self que está se manifestando. Para Jung, o ego é apenas a porta de entrada da casa. O Self é a arquitetura inteira, desde o porão até a cúpula. E nesse espaço sagrado, o Cristo simbólico aparece como a expressão mais clara desse todo unificado. Jung escreveu que a figura de Cristo contém em si os opostos. Ele é o Cordeiro. E o leão é o que perdoa, e o que confronta, é o que chora, e o que ressuscita, é o homem e o divino. Essa união dos contrários não é acidental. É o coração do arquétipo do Self. Em seu livro, Resposta a Jó, Jung aponta que o Cristo representa aquilo que faltava na imagem tradicional de Deus: a compaixão, o sofrimento humano, a consciência da dor do mundo. Era como se o arquétipo estivesse se completando diante dos nossos olhos. Não mais um Deus distante, mas uma divindade que se humaniza. E essa é a chave, porque o Self, para emergir, precisa se tornar consciente, precisa entrar na carne, precisa descer do ideal para o real, do céu para a psique, do símbolo para a experiência. Jesus, como figura arquetípica, realiza isso. Ele desce, não apenas como doutrina, mas como vivência, com lágrimas, cansaço, deserto, dúvida.
e é aí que ele se torna não apenas adorado, mas compreendido em algum lugar profundo da alma. Jung não estava interessado em dogmas, ele queria saber o que se passava no inconsciente coletivo, e viu na imagem de Cristo algo que tocava todas as culturas, de forma velada ou explícita. Cruz, por exemplo, é o símbolo da dor que transforma. O encontro vertical entre o divino e o humano, atravessado pela linha horizontal da experiência terrena. Quando uma pessoa entra em processo de individuação, ou seja, de integração do seu ser, ela também carrega uma cruz invisível. Também é chamada a morrer para suas ilusões e renascer em algo mais verdadeiro. E esse chamado, mesmo sem palavras, ecoa o arquétipo do Cristo. Por isso, quando alguém pergunta se Jesus era o Self encarnado, a resposta não está em uma afirmação objetiva. Está no movimento interno de quem sente. Ao olhar para ele, um chamado para se tornar inteiro. E se o Self pode se encarnar uma vez, será que ele também pode se encarnar em cada um de nós? Essa pergunta silenciosa nos espera adiante. Mas antes, é preciso atravessar o deserto. Aquele mesmo onde até o símbolo foi tentado. Antes de começar seu caminho público, Jesus foi levado ao deserto, não por acaso. O deserto, na linguagem simbólica, é o lugar onde todas as certezas morrem. É onde o ego se vê sem distrações, sem apoios, sem máscaras. É o ventre do silêncio. E também o campo da batalha invisível. Carl Jung sabia que todo o processo de individuação passa por esse estágio. Um momento em que a alma se vê sozinha diante de si mesma, cercada por tentações, por vozes interiores, por sombras que, antes estavam escondidas pelo barulho do mundo. Quando Jesus é tentado, ele não está apenas enfrentando o diabo externo, ele está dialogando com o inconsciente coletivo. Está encarando, uma a uma, as ilusões que tentam afastar o ser humano, do Self transformar pedra em pão, o desejo de usar o poder para satisfazer a fome imediata, pular do alto do templo, a tentação do orgulho espiritual, de provar algo ao mundo, reinar sobre todos os reinos, uma sede de domínio, de controle, de glória. Essas tentações não são só dele, são as mesmas que nos assediam quando estamos à beira de despertar. Porque, como dizia Jung, quanto mais perto da luz, mais forte se projeta a sombra. O deserto não é punição, é preparação. É ali que o falso eu se desfaz. É ali que o símbolo se purifica. É ali que o arquétipo começa a habitar o real. A travessia do deserto é o que diferencia a fantasia da verdadeira realização interior, porque não há encontro com o Self sem atravessar os vazios que evitamos. Jung via essa etapa como essencial no caminho da individuação, assim como Moisés, assim como Buda, assim como Jesus, o indivíduo, que se aproxima da totalidade precisa antes conhecer sua própria fragmentação. Precisa andar sem certezas, confiar sem garantias e enfrentar as vozes que murmuram: você não é nada. Mas justamente aí, quando não sobra nada, é que algo novo começa a emergir. No deserto, o ego percebe que não pode controlar tudo, e nessa entrega, abre espaço para que o Self comece a guiar. Jesus sai do deserto transformado, não mais como o filho do carpinteiro, mas como aquele que carrega em si o símbolo vivo da totalidade. Ele volta, mas volta outro. Assim como cada um de nós depois de atravessar o próprio deserto interior. E se olharmos bem, talvez a humanidade inteira esteja hoje em algum tipo de deserto coletivo. Entre ruínas, dúvidas, perdas e excesso de informação, estamos sendo chamados a lembrar do essencial, porque só quem já caminhou sem chão é que reconhece o valor do silêncio onde o Self sussurra. Para Carl Jung, o maior milagre não é andar sobre as águas, é unir o que parecia impossível de unir. A verdadeira transformação não acontece quando mudamos por fora, mas quando por dentro conseguimos integrar tudo aquilo que vivia separado, luz e sombra, razão e emoção, força e fragilidade, masculino e feminino, espírito e matéria. Essa união é chamada de coniunctio oppositorum, a fusão dos opostos. E poucas figuras na história humana encarnam essa fusão com tanta potência simbólica quanto Jesus. Ele é o Deus que chora,
o mestre que lava os pés, o justo que abraça pecadores, a vítima que perdoa seus algozes. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carrega em si essa alquimia viva entre mundos que pareciam inconciliáveis. E não é à toa que a cruz, símbolo máximo da sua jornada, une dois eixos, o vertical e o horizontal. O céu que desce, a terra que se eleva. O espírito que toca a carne. Na linguagem de Jung, isso é a imagem perfeita do self, o centro que acolhe os extremos, que não exclui nada, que não nega a dor, nem idolatra a perfeição. Por isso, o Cristo é mais que um personagem histórico. Ele é um espelho do processo interior que todo ser humano é chamado a viver. Um processo que não se limita à religião, mas que toca o núcleo mais profundo da existência. Jung escreveu que muitos se perdem tentando ser só bons, só luz, só consciência. Mas o verdadeiro caminho é aquele em que o bem reconhece o mal que habita em si e o transforma. Aquele em que o céu abraça a escuridão sem se perder nela. Jesus não fugiu da sombra. Ele entrou nela, desceu aos infernos, enfrentou a traição, o abandono, a injustiça, a morte. E foi justamente aí que ele se tornou símbolo de algo que renasce além da dor. Não apesar dela, mas por causa dela. Esse é o ensinamento silencioso que Jung resgatava por trás da figura do Cristo. Não como um dogma, mas como uma vivência interna, porque todo o processo de individuação exige esse mesmo gesto de descida, essa coragem de olhar para dentro e dizer, eu sou isso também. E quando fazemos isso, algo começa a se transformar, uma parte esquecida da alma desperta, e a cruz antes vista como sofrimento se revela como ponto de encontro. Não é o fim, é o centro. E é nesse centro que o self vive, silencioso, luminoso, inteiro. Por isso, talvez o maior milagre de Jesus tenha sido esse, não mudar o mundo de fora, mas mostrar que o céu também mora aqui dentro, no ponto exato onde os opostos se abraçam. Ressurreição. A palavra por si só já carrega um peso imenso, cercada de fé, mistério, incredulidade. Mas e se deixássemos por um momento de vê-la como um milagre distante e começássemos a escutá-la como um símbolo vivo do que acontece dentro da alma? Para Carl Jung, a ressurreição de Jesus não é apenas o triunfo da vida sobre a morte, é o retorno do self depois que o ego morreu. É a consciência que renasce, transformada, depois de atravessar sua noite mais escura. A morte simbólica é inevitável no processo de individuação. Ela acontece quando tudo aquilo que sustentava nosso falso eu começa a desmoronar. As máscaras, os papéis, os apegos, as ilusões. E nesse momento, parece que não vai restar nada, que a alma foi sepultada para sempre, que o silêncio venceu. Mas o que está morrendo não é a alma, é o ego que já não serve mais. É o antigo que precisa partir para que o novo possa surgir. Jung via esse processo em seus pacientes, aqueles que, depois de uma grande perda, crise ou sofrimento, encontravam uma força que não sabiam que tinham, uma luz que não vinha de fora, mas de dentro, do centro do self. A ressurreição, nesse olhar, não é uma mágica, é um parto, um renascimento. Lento, muitas vezes doloroso, mas profundamente libertador. Quando Jesus reaparece depois da crucificação, ele já não é o mesmo, é reconhecido, mas de outro jeito. Fala, mas com outra vibração. Toca, mas agora com mãos de eternidade. Ele se tornou símbolo daquilo que em nós sobrevive à dor, da essência que permanece, mesmo quando tudo o resto se vai. E o mais belo é que ele não volta com vingança, volta com compaixão. Não exige reconhecimento, nem glória nem reparação, apenas oferece presença, paz e uma nova direção. Esse é o espírito do self. Ele não se impõe, se revela, não domina, guia, não grita, sussurra. E quando o reconhecemos, é como se algo finalmente fizesse sentido. Como se o caos da vida começasse a desenhar uma forma. Como se o vazio deixasse de ser ameaça e passasse a ser um campo fértil.
porque quem renasce por dentro não volta o mesmo. Volta mais inteiro, mais leve, mais verdadeiro. E talvez esse seja o real significado da Páscoa, da travessia, do terceiro dia, o tempo exato para o coração reaprender, a bater com outra frequência, a frequência de quem já esteve no fundo, e agora voltou com os olhos cheios de luz, não como alguém especial, mas como alguém desperto, alguém que, sem precisar dizer, carrega em si a certeza de que algo sagrado vive nele. Desceu aos infernos. Essa frase, repetida por séculos nas liturgias cristãs, carrega uma potência simbólica que vai muito além da teologia. Para Carl Jung, essa descida não é apenas um momento da história de um homem, é o retrato exato do que acontece na alma quando ela decide finalmente parar de fugir da sua sombra. Porque o inferno não é só um lugar, é um estado, é tudo aquilo que enterramos, rejeitamos, tememos. É o inconsciente profundo, habitado por tudo, o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. E ninguém encontra o self sem antes tocar esse abismo. Jung via a descida como parte essencial do processo de individuação. Ele sabia que não se chega à luz pulando etapas, se iludindo com positividade ou ignorando a dor. É preciso descer. Ver de frente o que machuca, sentir a raiva, o luto, a inveja, a culpa, a solidão. E ali, nesse caos interno, fazer o impossível. Não fugir, não julgar, mas escutar. Jesus, segundo a tradição, desce ao mundo dos mortos. E o que ele faz ali não é castigar, é libertar. Vai ao encontro das almas presas, esquecidas. Toca as trevas com presença e leva a luz onde antes havia apenas silêncio e medo. Essa imagem ecoa algo muito profundo. O verdadeiro mestre não evita o sofrimento. Ele o atravessa com consciência. Não exclui o que é feio. Ele transforma. No nível simbólico, o Cristo que desce é o self que acolhe até a sombra mais escondida. E isso é o que mais cura, porque a sombra não precisa ser vencida. Ela precisa ser vista, reconhecida e integrada. Muitos adoecem porque tentam ser apenas bons, apenas luz, apenas amor. Mas ninguém é só isso. E o self? Também não é. Ele é total. É tudo o que somos, até aquilo que não queremos ver. Por isso, descer aos próprios infernos é o início da liberdade. É ali que descobrimos que o mal que tanto temíamos era muitas vezes apenas uma parte ferida pedindo acolhimento. E quando fazemos isso, quando tocamos essa dor com consciência e compaixão, algo muda para sempre. Já não somos vítimas do inconsciente, nos tornamos aliados dele. E nesse ponto, a jornada se inverte. A descida se torna a ascensão. A noite, o prelúdio da aurora. E o inferno, a entrada secreta para o céu interior. Porque, como diria o próprio Jung, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, acorda. Jesus é uma imagem poderosa, mas ele não é o único rosto do self. Carl Jung percebeu que, em praticamente todas as culturas, existe uma figura semelhante. Alguém que encarna um mistério, que une os opostos, que desce ao submundo e retorna. Transformado, alguém que cura, que confronta, que morre e renasce. Krishna, Buda, Osíris, Mitra, Zaratustra, Quetzalcoatl, o Bodhisattva compassivo, são variações do mesmo símbolo essencial, a manifestação da totalidade psíquica, na forma de um ser humano desperto. Para Jung, o self não pertence a uma religião. Ele é um arquétipo, uma estrutura universal que existe na alma humana desde sempre, e que se expressa de formas diferentes conforme a cultura, a época, a linguagem simbólica de cada povo. Por isso, reduzir o Cristo à teologia ocidental é limitar seu poder. Ele é mais do que um personagem histórico. Ele é um espelho do divino que mora em cada ser humano e que se revela sempre que alguém decide caminhar em direção à verdade interior, custe o que custar. O Cristo simbólico é aquele que ama mesmo sendo traído, que perdoa mesmo sangrando, que escolhe a consciência mesmo quando ela exige cruz. E isso não é exclusivo da tradição cristã.
Está presente em toda alma que ousa se transformar. Jung via esse padrão em mitos, sonhos, visões, contos antigos. Mesmo pessoas sem formação religiosa relatavam experiências interiores em que uma figura luminosa aparecia para guiá-las. Uma presença sábia, serena, profunda, que parecia saber tudo sobre elas. E que muitas vezes aparecia em momentos de grande dor. Essa figura é o self manifestado, às vezes com rosto masculino, às vezes feminino, às vezes como um velho, às vezes como uma criança, às vezes como um ser alado, ou como uma voz. Mas, sempre com a mesma essência, unidade. Consciência, inteireza. Jung dizia que esse encontro é inevitável para quem mergulha profundamente na alma. Mais cedo ou mais tarde, o self se revela. E quando isso acontece, tudo muda, porque já não é mais possível viver pela metade, fingir, adiar, esconder. A verdade interna começa a brilhar, e ela não aceita mais ser ignorada. Talvez por isso tantas pessoas se emocionem ao ouvir a história de Jesus, mesmo sem serem religiosas, porque algo nessa imagem desperta uma memória ancestral, um reconhecimento silencioso, como se lá no fundo cada um soubesse: eu também sou chamado a integrar, eu também tenho cruzes invisíveis, eu também posso renascer. E o mais belo é que esse chamado não exige perfeição, exige apenas coragem. A coragem de não fugir de si, porque o self não impõe nada, ele apenas espera, no ponto exato onde a alma começa a se lembrar de quem é. O reino dos céus está dentro de vós. Essa frase de Jesus, tantas vezes repetida e tantas vezes ignorada, é uma das chaves mais poderosas de toda a jornada simbólica, porque ela desmonta séculos de interpretação literal. Ela dissolve a ideia de um paraíso distante, futuro, separado da vida concreta, e aponta para algo muito mais radical. O reino, esse lugar de paz, de totalidade, de reconciliação, não está fora, está aqui, agora, dentro. Carl Jung entendeu isso com uma clareza impressionante. Para ele, o reino dos céus é o símbolo da integração do self, o estado psíquico em que o ser humano vive em harmonia consigo mesmo, com o outro, com o todo. Não se trata de um estado permanente ou mágico, é uma experiência interior, muitas vezes sutil, mas profundamente transformadora. Uma sensação de plenitude, de sentido, de pertencimento à própria existência. Jung sabia que isso não é alcançado por esforço ou por mérito, é fruto de um processo, de entrega, de autoconhecimento, de confronto com a sombra, de abertura ao mistério. Jesus nunca disse que esse reino estava nas nuvens ou depois da morte. Ele apontava para algo mais íntimo, mais vivo, mais real. Falava por parábolas porque sabia que o símbolo toca onde a lógica não alcança. E é justamente isso que o self faz. Ele se comunica por imagens, por sonhos, por intuições profundas. Ele não nos fala do futuro, ele nos chama para o presente. E nesse presente, revela o sagrado escondido no cotidiano. Quantas vezes buscamos algo fora, reconhecimento, segurança, amor, e esquecemos que o maior tesouro está dentro, esperando para ser redescoberto. O self, como o reino, não se impõe. Ele se insinua, ele convida. Mas aceitar esse convite exige uma mudança radical de perspectiva. É preciso deixar de lado a ideia de que a felicidade depende do mundo e começar a reconhecer que a paz começa quando a alma se reconcilia com ela mesma. Jesus dizia: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E poderia dizer: bem-aventurados os que integram suas partes perdidas, porque verão o self. É o mesmo ensinamento, com outra linguagem, o mesmo chamado: desperte, volte para dentro. Reconheça quem você é, inteiro, luminoso, vivo. Reino dos céus não é um destino, é um estado de ser, um campo de presença, e ele começa a se abrir toda vez que paramos de correr e começamos a escutar. Toda vez que silenciamos e o self finalmente pode falar. Há um ponto no caminho em que a busca cessa, não porque encontramos todas as respostas,
mas porque a alma finalmente compreende que sempre foi a casa do mistério. Carl Jung chamava isso de realização do self, um estado em que o indivíduo não se sente mais dividido, onde o ego não desaparece, mas se curva diante de algo maior, onde o eu reconhece que não é o centro, é a parte consciente de uma vastidão que pulsa em silêncio. E nesse ponto, algo profundo acontece. Deixamos de olhar para Jesus apenas como alguém separado de nós, e começamos a vê-lo como um espelho, não no sentido arrogante de querer ser igual, mas no sentido sagrado de reconhecer que a centelha que habitava nele também vive em nós. A compaixão que ele oferecia também pode nascer em nossas palavras. A coragem com que enfrentava a dor também pode brotar de nossas escolhas. O amor que ele entregava também pode atravessar nossos gestos simples, nossos silêncios, nossos olhares. Esse é o verdadeiro símbolo vivo. Aquele que não exige culto, mas transformação. Aquele que não quer ser imitado, mas despertado. Quando olhamos para a imagem de Cristo com olhos simbólicos, vemos um convite, não uma obrigação, um caminho, não uma regra, uma lembrança, não uma imposição. Jung dizia que, ao reconhecer o self, o ser humano passa a viver de forma mais autêntica, mais centrada, mais compassiva, não porque se tornou perfeito, mas porque aceitou ser inteiro. Jesus dizia: "Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito." Mas essa perfeição, no sentido original, não é moral, é inteireza, plenitude, estar inteiro, como o self é inteiro. E essa inteireza se manifesta nas pequenas coisas, no modo como escutamos alguém, no silêncio com que atravessamos a dor, na paciência com que cuidamos de algo simples, na delicadeza com que olhamos para o outro, sem julgamento. É ali que o self aparece, sem precisar de palco, sem precisar de altar, porque o verdadeiro templo é o instante presente, e o verdadeiro milagre é quando conseguimos habitá-lo com o coração desperto. Jesus mostrou esse caminho, Jung o revelou como símbolo, e agora a escolha é nossa. Podemos continuar buscando do lado de fora, ou podemos fechar os olhos, respirar fundo e ouvir. Lá dentro, aquele eco sagrado que sempre esteve ali. Tu também és luz, tu também és caminho, tu também és reflexo do eterno. Talvez nunca saberemos com precisão se Jesus foi literalmente o self encarnado. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante, porque a verdadeira questão não é quem ele foi, é o que ele revela dentro de nós. Carl Jung não quis reduzir Jesus à psicologia. Ele quis elevar a psicologia até o nível onde o símbolo sagrado respira, onde o arquétipo deixa de ser conceito e se torna vivência, onde o Cristo interior não é mais uma ideia, mas uma presença silenciosa que nos chama para dentro, chama para a inteireza, chama para atravessar nossas cruzes diárias, nossos desertos modernos, nossas noites escuras, e ainda assim amar, ainda assim servir, ainda assim não desistir. Porque cada gesto de amor autêntico é o self falando, cada perdão difícil é o self agindo, cada vez que, em vez de reagir com raiva, escolhemos a escuta. É o Cristo simbólico vivendo em nós. E essa é a grande revelação de Jung, que não há separação entre espiritualidade e psique, que o sagrado não está acima da alma, mas dentro dela, esperando para ser reconhecido. Jesus, nesse olhar, não veio apenas nos salvar, veio nos lembrar de quem somos, do que carregamos, do que esquecemos. Ele não veio apontar para si, veio apontar para dentro. E cada vez que fechamos os olhos e nos reconectamos com o silêncio, com o centro, com o que pulsa por trás de todos os medos, estamos, na verdade, entrando nesse reino que ele descreveu. Esse lugar que não é geográfico, nem futuro, nem fora, mas que começa no instante em que decidimos ser verdadeiros. Carl Jung dizia que a individuação é um processo sagrado, não é terapia, é caminho de alma.
E como todo caminho verdadeiro, ele começa com uma pergunta, mas não termina com uma resposta. Termina com um reencontro. Talvez com o Cristo interno, talvez com o self, ou talvez com aquele silêncio luminoso que nos habita desde sempre, mas que só agora começamos a escutar. E se você sentiu algo aqui, não precisa explicar. Basta guardar no peito essa pequena certeza. O sagrado não está longe, ele está em tudo o que é inteiro.